alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa, e eu falo nesse momento com a turma do nível 1 da EJA, anos finais, da educação para jovens e adultos. Você não é da EJA? Pode ficar aqui que você vai aprender muito nessa aula de hoje. Vamos lá? A nossa aula de hoje é sobre a estrutura e a formação das palavras. Só que antes disso, vamos retomar os conteúdos das aulas anteriores. Vamos lá? Nós falamos aí sobre verbos regulares e verbos irregulares. Qual é a diferença? Vamos saber. Olha só, os verbos regulares são os verbos que mantêm o radical sem a alteração e apresentam a mesma estrutura básica para as desinências, ou seja, para as conjugações. Já os verbos irregulares são todos os verbos que, ao serem conjugados, eles sofrem alterações em seu radical ou em suas terminações, certo? Vamos comparar aqui verbos regulares e verbos irregulares. A gente vai comparar em verbos que não sofrem alteração em seus radicais, mas nas terminações eles sofrem. Vamos ver. No caso de verbos regulares, eu tenho aqui o verbo estudar. Veja aqui que até a letra D, deixa eu só ativar a minha canetinha, senão não vamos, ó. Até a letra D do verbo estudar, estude. Em todas as conjugações, ele não modifica. E o verbo estudar? A mesma coisa. Em todas as conjugações, ele não vai modificar. Ok, até aqui tranquilo. Mas como eu sei que o verbo estudar é um verbo regular e o verbo estar é um verbo irregular, vamos perceber pelas terminações das conjugações. Olha só, vocês vão perceber que todos os verbos regulares, nas terminações, na primeira pessoa, terminarão em o. Eu estudo, eu canto, percebe? Estudo, tu estudas, ele ou ela estuda. Nós estudamos, vão perceber, cantamos, vão terminar com mos. Ok? Estudais e estudam. Eles ou elas estudam. Percebam que aqui terminamos com o M. Mas olha agora o verbo estar. Eu estou. Eu poderia terminar só com o? Sim, mas não é o correto. Não é a norma padrão da língua portuguesa. E ele termina aqui com o U. Eu estou, tu estás, ele ou ela está. Nós estamos, vós estais e eles ou elas estão. Olha só, eu tenho a terminação ó, com a, o, tio. E vamos perceber que também em verbos irregulares pode ter algumas alterações em seus radicais. E por falar em radicais, nós veremos na aula de hoje sobre a estrutura das palavras. Antes eu convido para ler essa frase, esse pequeno pensamento de uma autora que chama Daiane, quase minha xará. Olha só o pensamento dela. Amor. Amar? Amei. Simples assim. O que eu quero que vocês percebam, olha só essas palavras. Amor, amar, amei. Percebam que o A e o M não modifica. Só que quando vai, no caso aqui de amor, que é o substantivo, amar, o verbo amar no infinitivo e amei, o verbo conjugado no pretérito, em primeira pessoa, certo? Então, é sobre isso, sobre a estruturação das palavras que vamos ver.
Esse é o estudo da morfologia. O que a morfologia estuda? Vamos ver. A morfologia é um dos assuntos mais importantes da gramática, pois seu estudo está relacionado à estrutura das palavras, como ela é formada e como se dá sua classificação na língua portuguesa. Isso dentro das classes de palavras, ok? E vejam bem, o termo morfologia, o termo morfe, significa morfo, que é a mesma coisa que forma ou o formato. E logia, que quer dizer logos, que é a tradução para estudos, que quer dizer então o estudo da forma, estrutura, formação e classificação das palavras observadas de maneira isoladas. Vamos ver mais sobre isso? Olha só, dentro da morfologia, nós temos aí o que chamamos de morfema. O que é morfema, professor? São as pequenas partes das palavras que vamos juntando e formando as palavras. Que nós temos aqui a raiz da palavra, temos o radical. Lembra lá dos verbos regulares e irregulares? Assim como nos verbos, em outras palavras também temos o radical. Temos também a vogal temática, tanto verbal quanto nominal. Temos também os afixos, que chamamos de prefixo e sufixo, ok? Vamos ver cada parte. Olha só, a raiz. O que é a raiz de uma palavra? Vamos ver? Olha só, a raiz da palavra é o principal elemento de origem da palavra, ou seja, é a parte básica da palavra. Veja bem, ela abriga a significação do termo e pode sofrer alterações, certo? A raiz da palavra, ela pode sofrer algumas alterações. Veja só. NOC, isso aqui, o NOC, é a raiz de algumas palavras, que pode formar aí a raiz NOC, que quer dizer aí algo que prejudica, certo? Olha aqui, do latim, que significa prejudicar. Olha as palavras que eu posso formar com essa raiz: nocivo, nocaute, inocente e inócuo. Tá vendo? Inocente e inócuo é acrescentado aí um prefixo que vamos estudar nessa aula também, que quer dizer algo que é negativo, certo? Continuando, nós vimos a raiz. Vimos que a raiz pode sofrer alguma alteração. E o radical? O que é o radical? Veremos, olha só, o radical é o elemento que contém o significado básico de uma palavra e a partir do qual pode constituir-se uma família de palavras. Vejam bem, essa primeira palavra, amor, lembra que vimos lá naquele pensamento? Olha só, amor, amar, amei. O A e o M, que é o nosso radical, e vocês percebem que eles não vão sofrer alterações, certo? E quando comparamos aí, qual que é a diferença de raiz e radical? Só para fixar o conteúdo, vamos lá? Olha só, o radical é o elemento base que serve de significado à palavra. E ele inclui a raiz, ou seja, o radical tem a raiz da palavra também. E ele não sofre alterações. A raiz pode sofrer alterações de acordo aí com o radical, certo? Ou seja, permanece igual sempre. Olha só o que eu trouxe aqui do latim aqua. Nós temos a raiz aquo, que é A, Q e U.
essa raiz eu posso formar algumas palavras, por exemplo, aquático. Já o radical, agu, com G, vejam bem, eu posso formar outras palavras, água, aguardente, copo d'água, certo? Então, o AGU ele não vai modificar, mas quando eu tenho palavras a partir da raiz, aí eu posso utilizar o AQU, aquático, certo? Tranquilo até aqui? Então, vamos prosseguir. E a vogal temática? O que vem a ser a vogal temática? Na aula sobre os verbos, nós vimos aí sobre a vogal temática. Vamos rever? Veja bem, quando verbais, nós podemos ter aí a vogal temática verbal e também a vogal temática nominal. E quando verbais, a vogal temática se une ao radical para receber as desinências e, assim, conjugar os verbos. O resultado dessa união chama-se tema, certo? Então, com a vogal temática, a junção da vogal temática ao radical do verbo, nós podemos transformar aí no tema. Olha só os exemplos. A vogal temática, elas são classificadas da seguinte forma. Isso no caso de vogal temática verbal, ok? Na primeira conjugação, nós temos a vogal temática a, que é utilizada em verbos terminados em ar. Andar, caminhar, amar, todos os verbos terminados em ar, no infinitivo, consideramos então primeira conjugação, certo? Agora, da segunda conjugação, nós temos a vogal temática e para os verbos terminados em er. Por exemplo, comer, vender, aquecer, certo? Ou seja, então, para a segunda conjugação, temos o e como a vogal temática, que se junta ao radical do meu verbo para transformar aí no tema da minha palavra. E na terceira conjugação, nós temos aí como vogal temática o i, para os verbos terminados em ir, dormir, sorrir, partir, certo? Então, essa vogal, a vogal temática, se junta mais uma vez aqui ao meu radical e assim teremos o tema da nossa palavra e, nesse caso, do nosso verbo. Professora, mas e os verbos terminados em or? Por exemplo, compor, por, e aí? Para esses casos, nós consideramos que o verbo seja da segunda conjugação. Por quê, professora? Porque no nosso português, lá atrás, o verbo por, compor, era poer, compoer. Então, consideramos aí da segunda conjugação, ok? E quando a vogal temática é nominal? Quando não é no verbo, nós temos aí em outras palavras que chamamos de nomes, por exemplo, os substantivos e também aquilo que caracteriza que temos aí os adjetivos. Vamos ver? As vogais são nominais quando são átonas, que são pronunciadas de maneiras mais fracas e estão no final das palavras. Vejam bem, essas vogais juntam-se à desinência indicadora do gênero, certo? Ela vai juntar a desinência do gênero. O que é a desinência do gênero, professora? Gênero é quando indica que uma palavra ou um nome é um substantivo masculino ou se é um substantivo ou um nome feminino, certo? Veremos aqui alguns exemplos. Olha só. Escola. Ao final da palavra escola, temos o A, que é a vogal temática nominal desse substantivo. Temos também
a palavra controle. Ah, professora, quer dizer que as palavras que são terminadas com E, que é átomo, serão sempre masculinas? Não, temos muitas outras palavras que terminam em E, mas são substantivos femininos ou até mesmo adjetivos. E também palavras terminadas com O, tijolo, certo? Obviamente eu não conheço tijola. Você conhece? Ou seja, nós temos aqui a vogal temática nominal indicando que tem aqui um substantivo masculino, certo? Tá tranquilo até aqui, não tá? E afixo, professor, o que são os afixos? Vamos ver. Os afixos, também chamados morfemas derivacionais, são morfemas que se juntam ao radical de uma palavra para mudar-lhe o sentido de alguma forma. Vamos ver? Ó, olha essa palavra, infelizmente. Eu tenho aqui o meu radical, feliz. O meu radical, feliz. Aqui eu tenho in antes do meu radical, que se tivesse somente até aqui, infeliz, eu já tinha uma palavra, não é mesmo? Olha só, com apenas um afixo eu já modifiquei a palavra. Agora, e se eu tivesse somente o mente, felizmente, eu também teria outra palavra com sentido diferente, obviamente. Então, vocês vão perceber que os afixos vão trazer novas palavras, vão se juntar aos radicais, formando outras palavras e, na maioria das vezes, com outros sentidos. Vamos ver melhor sobre isso? Quando eu tenho prefixo, o prefixo é o que é adicionado antes do radical, ok? Ó, elemento mórfico que antecede o radical das palavras, conferindo-lhes um novo significado e originando novas palavras. Olha aqui a palavra amor. Eu tenho radical AM e eu adicionei um prefixo que deu outro significado, desamor, certo? E agora, temos alguns exemplos de prefixos latinos, de origem do latim. Olha só o significado. AB, ABS ou A, que tem o significado de afastamento. Por exemplo, abdicar, abdicar de algo. Olha só outro exemplo. O ex ou ex com S e o E, que tem um movimento para fora. Olha só um exemplo, exportar. Olha o re, que como prefixo antes aí do radical, que tem o sentido de repetição. Olha um exemplo, refazer. Agora alguns gregos, veja bem, olha o hiper, que é muito utilizado. O hiper tem sentido de super, né? De muito. Por exemplo, hipertensão. Esse outro per, que significa em torno, é de origem grega. Olha só um exemplo, perímetro. E os sufixos que são adicionados após o radical. Olha só, são chamados sufixos. Com a adição deles ao radical, pode haver uma mudança na classe gramatical da palavra, de substantivo para adjetivo, ou de verbo, de adjetivo para verbo, etc. Olha só, eu tenho aqui a palavra boi e eu adicionei o ada, sufixo ada. Perceberam como eu modifiquei a palavra? Olha a palavra cruel e eu adicionei o sufixo dade, crueldade. Perceberam? A palavra bacharel e, mais uma vez, o sufixo ado, formando aí
bacharelado. Olha alguns sufixos aqui com seus significados. Ada, que significa multidão, e o exemplo que nós utilizamos, a boiada. Olha o mente, que a gente utiliza muito, né? Que significa maneira, circunstância como ocorre. Por exemplo, francamente, certo? E o nosso conteúdo de hoje foi aí sobre a formação das palavras. Vimos aí alguns morfemas, né? Radical, vogal temática, afixo, desinência, certo? Vimos aqui os morfemas a raiz, que pode sofrer alteração. Vimos o radical, que não sofre. Vimos vogal temática, tanto nominal quanto verbal. Vimos o prefixo, que podemos adicionar antes do radical. E sufixo, que é adicionado após o radical, formando aí outras palavras. Gostaram aí da aula de hoje? Bons estudos para vocês e até a próxima!